Prezados alunos, prezadas alunas, olá! Estamos de volta em nossa disciplina Planejamento Financeiro. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Os objetivos desta videoaula são correlacionar a elaboração de orçamentos como parte da estruturação do planejamento financeiro e diferenciar as estratégias de planejamento financeiro de curto e de longo prazo. Antes de tratar especificamente do planejamento empresarial, é importante que relembremos a relação próxima que existe entre a área de finanças e o gerenciamento do tempo. Todas as ações de planejamento, organização, execução e controle são realizadas dentro de um determinado escopo temporal. Isso significa que os profissionais da gestão não podem se desligar dos impactos do tempo sobre os processos de pagamento de obrigações e recebimento de direitos, da gestão dos fluxos de entrada e saída de recursos financeiros para fins de amortização de investimentos, por exemplo. Agora sim, vamos falar de orçamento. Orçamento é a manifestação prática de um plano de ação e tem por principal finalidade sua coordenação e implantação. Nas palavras do professor Clóvis Luiz Padovese, o orçamento é a expressão formal e quantitativa de planos de curto prazo, caracterizando-se pela apresentação econômica das atividades planejadas e programadas para o próximo exercício. Orçar, então, é dispor os dados previstos, determinados ou estimados, em um sistema de informação que permita seu monitoramento e acompanhamento sob a forma de um plano orçamentário. O plano orçamentário, por sua vez, é o conjunto agregado de todos os orçamentos construídos na empresa e que devem funcionar de forma harmônica, a fim de que o planejamento da empresa possa ser acompanhado, controlado e seus resultados possam ser, então, atingidos. Mas quais são os propósitos gerais que influenciam na construção do plano orçamentário? Vejamos isto mais detalhadamente. Aqui nós temos os propósitos gerais que influenciam os orçamentos. O primeiro deles diz que o orçamento é um sistema de autorização, ou seja, uma vez aprovado, o orçamento passa a atuar como ferramenta de liberação de recursos, auxiliando no controle, ou seja, o orçamento torna-se mandatório. O segundo item diz que o orçamento é um meio para projeções e planejamento, ou seja, o orçamento atua como base para a tomada de decisão em termos de planejamento. Um outro propósito diz que o orçamento é, ao mesmo tempo, um canal de comunicação e de coordenação das atividades da empresa, uma vez que permite coordenar objetivos corporativos e setoriais. Continuando, ainda temos o orçamento como um instrumento de monitoramento, controle e avaliação. Lembrando, o monitoramento significa acompanhar, anotar, mas não significa atuar. O controle já traz essa ideia. O controle é, então, o conjunto de operações que o gestor realiza para corrigir o curso das ações e das operações. E, por fim, a avaliação é o momento em que ocorre a avaliação do mérito, o julgamento do valor, se os resultados são condizentes com aqueles que foram planejados. Nós também podemos dizer dos orçamentos que eles atuam como fonte de informação para a tomada de decisão. Falaremos agora um pouco sobre o processo orçamentário. O processo orçamentário precisa envolver todos os departamentos e áreas setoriais, uma vez que, assim, as peças orçamentárias, os conhecidos orçamentos, refletirão as necessidades e a realidade dos diversos envolvidos, devendo ser um processo democrático e participativo, na medida em que isso se fizer possível na organização. Vamos ver agora os princípios gerais que orientam a estruturação do plano orçamentário. O primeiro princípio é a orientação para os objetivos. Neste caso, o orçamento é a manifestação do planejamento da empresa, ou seja, representa nos diversos contextos gerenciais exatamente o que a empresa pretende realizar. Apenas reforçando, é fundamental entendermos que os orçamentos não surgem do nada. Eles são a manifestação dos objetivos da empresa em todos os seus níveis. No nível estratégico, em que as decisões de longo prazo são tomadas, o orçamento reflete as escolhas da alta gestão e de seus acionistas. Aqui os orçamentos são mais abrangentes e sua abrangência em termos de duração pode se estender até mesmo a alguns anos, a partir do presente. 3 a 5 anos, por exemplo, é comum. No nível tático, também conhecido como intermediário ou gerencial, as decisões são tomadas pelos gerentes de nível médio que buscam compreender as orientações e direcionamentos vindos do nível estratégico e traduzi-los em processos de organização e planejamento de médio prazo. A abrangência dos orçamentos relacionados ao planejamento tático ou gerencial costuma ser limitada a desde vários meses até 1 ou 2 anos para o futuro.
Neste nível, os recursos são analisados e organizados em termos de disponibilidade, quantidade, valores e relações. Por sua vez, no nível operacional, as decisões referem-se a principalmente como as decisões de nível tático são efetivadas. Estamos pensando aqui em uma abrangência temporal bastante restrita, de dias ou semanas, até no máximo alguns poucos meses adiante. O segundo princípio fundamental é a participação dos gestores. Os orçamentos somente poderão cumprir seu papel de auxiliar no adequado gerenciamento das operações empresariais se, e somente se, os gestores estiverem envolvidos com a sua formulação e garantirem o respaldo necessário para a sua execução. Em outras palavras, os gestores precisam colocar-se diante de seus colaboradores, enfatizando a importância dos orçamentos, explicando as vantagens de seu uso e garantindo o apoio necessário para o enfrentamento das dificuldades de implantação que certamente existem. O terceiro princípio é a comunicação integral. Os orçamentos são, por si mesmos, um efetivo instrumento de comunicação dos interesses e objetivos da organização, e saber compreendê-los é de fundamental importância para todos os envolvidos nas atividades relacionadas aos processos de planejamento, organização, controle e execução das estratégias e táticas desenvolvidas pelos gestores na empresa. Ao mesmo tempo, a própria comunicação dos orçamentos por toda a estrutura da empresa deve ser incentivada pelos gestores, a fim de evitar que os orçamentos se tornem apenas livros guardados no fundo das gavetas e dos armários dos gestores. O quarto princípio refere-se ao processo de geração dos objetivos e metas no orçamento. Na maioria das vezes, entende-se que os objetivos e metas são sinônimos, o que de fato não é verdade. Aprendemos que objetivos são declarações expressas do que pretendemos fazer ou atingir. Normalmente, essa declaração inicia-se com um verbo, por exemplo, aumentar a produção, maximizar a produtividade, reduzir os custos. Todos estes são objetivos válidos. Contudo, são vagos em suas definições, uma vez que surgem perguntas como: qual percentual de aumento da produção pode ser considerado satisfatório? Como assim maximizar a produtividade? Maximizar até quando ou quanto? Reduzir os custos até que ponto? É possível zerar os custos? Como podemos observar, essas perguntas são válidas e certamente serão realizadas pelos envolvidos na definição ou execução dos orçamentos. Para reduzir a incerteza, utilizamos as metas. Assim, quem for utilizar o orçamento entenderá melhor o que se espera e o que e como as ações devem ser realizadas. Fica mais claro, por exemplo, entender que a produção deve ser aumentada em 15% a cada ano, ou que a produtividade deve ser no mínimo de 100 peças por hora, ou 300 peças por dia por trabalhador, ou ainda que os custos devem ser reduzidos em 25% em relação aos custos do ano anterior. Contudo, as metas devem ser realistas, servindo também como instrumento de motivação para todos os envolvidos. Metas irrealistas tornam-se sonhos inatingíveis, desmotivando os trabalhadores e os gestores. Tornam-se, por fim, alvo de piadas e completamente inúteis. Ao mesmo tempo, devem ser desafiadoras, mas atingíveis ou execuíveis. O penúltimo princípio é a aplicação flexível, e isto tem relação com a forma e o propósito dos orçamentos. As empresas de um determinado segmento ou setor produtivo podem utilizar orçamentos praticamente iguais, mas suas operações acabarão por definir as adequações necessárias para toda a aplicação do orçamento à realidade mercadológica, econômica, financeira e operacional da empresa. O último princípio fundamental tem a ver com o reconhecimento dos esforços individuais e coletivos de todos os envolvidos na definição e execução dos orçamentos. A satisfação da mão de obra é um dos principais fatores de sucesso das empresas e não deve ser negligenciada pelos gestores. Entendidos os princípios fundamentais dos orçamentos, falaremos agora a respeito dos tipos de orçamento. Vejamos. Em primeiro lugar, temos os orçamentos de tendências. Estes orçamentos são construídos a partir de dados históricos, os quais são normalmente obtidos de planilhas, relatórios, gráficos ou outros elementos que permitam compreender o funcionamento prévio da empresa. O objetivo destes orçamentos é prever o comportamento das variáveis envolvidas no planejamento, a fim de diminuir os riscos de erros nas estimativas. Se os dados anteriores utilizados são confiáveis, é possível estabelecer estimativas de capacidade de demanda, por exemplo, menos arriscadas. Contudo, dados não confiáveis podem rapidamente se tornar um problema, gerando desvios do planejamento, os quais podem ser realmente muito perigosos.
Neste caso, o plano orçamentário é o resultado de uma continuidade. Diferentemente dos orçamentos de tendência, os orçamentos de base zero têm a finalidade justamente de romper com o uso de dados históricos, buscando estabelecer uma discussão completa dentro da empresa a respeito do que pode e do que não pode ser considerado confiável. Então, o planejamento inicia-se do zero, como se nada fosse conhecido ou sabido anteriormente. Pode parecer muito arriscado e, sob determinadas condições, realmente o é. Mas justifica-se, por exemplo, quando a empresa está buscando a inovação radical de seus processos, produtos ou serviços, ou considera o uso de dados históricos um risco em si para a construção do próprio planejamento e, consequentemente, do orçamento. O plano orçamentário aqui é o resultado de uma completa ruptura com o passado. Certamente ouviremos também falar sobre o orçamento estático. Estes são os orçamentos mais comuns e podem ser comparados a fotografias da empresa em um determinado tempo e espaço. É considerado estático porque não permite alterações em seu escopo após a sua construção. Em casos extremos, se mudanças na conjuntura econômica ou na estrutura social ou demográfica forçarem alterações nesse tipo de orçamento, a saída é o seu descarte completo e a construção de um outro orçamento mais condizente com a realidade da empresa, seja interna ou externa. Por outro lado, existem os orçamentos flexíveis, cujos objetivos são justamente resolver as restrições ou limitações dos orçamentos estáticos. Neste caso, os orçamentos podem e devem ser constantemente atualizados a fim de refletir toda e qualquer mudança mercadológica, socioeconômica e mesmo cultural que afete o planejamento da empresa. Observem que a base para o orçamento flexível é o correto entendimento e a diferenciação entre custos fixos e custos variáveis. O orçamento mais atualizado é sempre denominado orçamento ajustado, enquanto o orçamento anterior, que foi substituído pelo ajustado, passa a ser denominado orçamento original. Assim, sempre que houver a necessidade de atualização dos dados do orçamento, passa-se a existir um orçamento ajustado e o anteriormente utilizado torna-se o orçamento original. Um tipo específico de orçamento flexível é o orçamento corrigido, em que apenas as variações de preço ou correções monetárias são registradas, não havendo alterações, por exemplo, nas quantidades estabelecidas. É bastante utilizado quando a empresa está inserida em um ambiente altamente inflacionário. Existe também uma importante discussão em relação à utilização da moeda estrangeira no processo de construção e consolidação dos orçamentos. Entendemos que, por definição, a moeda nacional deve ser utilizada até mesmo por força de orientações legais ou contábeis em vigência. Em termos gerenciais, caso a moeda nacional não seja considerada forte, sugere-se a criação de outro orçamento em moeda forte. Isso também pode ser necessário quando a empresa opera em mercado estrangeiro e necessita comparar a variação de suas operações em um determinado denominador comum. Empresas que trabalham com importação e exportação também precisam trabalhar com orçamentos em moeda forte. No que se refere à organização do orçamento, podemos dizer que existem certas orientações gerais às quais devemos estar atentos. Vamos discuti-las. Vamos tratar agora da organização do orçamento. Em primeiro lugar, antes do início da construção do orçamento, é necessário que a empresa estabeleça um comitê orçamentário. O que é esse comitê orçamentário? É um grupo de pessoas que vão discutir o orçamento e esse grupo é formado por pessoas, por profissionais da própria empresa, constituído aí por profissionais da alta gestão, diretores, profissionais da controladoria e por aqueles envolvidos na definição do próprio orçamento em si. Em seguida, esse próprio comitê orçamentário define as premissas orçamentárias. O que são essas premissas orçamentárias? São os conceitos, as orientações, as definições que nortearão a construção e a formatação do orçamento. São as regras básicas que serão seguidas para a construção e análise do orçamento. Em seguida, nós temos a formulação do modelo de processo orçamentário, que visa explicar e orientar como será conduzido o processo orçamentário e que deve ser coerente, portanto, com as definições previstas nas premissas orçamentárias definidas pelo Comitê Orçamentário. O próximo passo na organização do orçamento é a definição da estrutura contábil. O orçamento ele deve contemplar a estrutura contábil utilizada pela empresa e do sistema de informação contábil. São itens importantes nesse momento, por exemplo, os critérios de contabilização das receitas e das despesas, a organização do plano de contas contábil, da empresa,
a estrutura e as orientações contidas nos manuais contábeis utilizados e nos processos previamente definidos pela área de contabilidade e controladoria, a definição dos centros de responsabilidade, aqui nós temos as unidades de negócio, os centros de custo, de despesa e de receita, e a aplicação desses centros de responsabilidade. Continuando, nós temos ainda a definição dos sistemas de apoio, que estão relacionados às tecnologias e sistemas utilizados para cadastro, manipulação e gerenciamento dos dados e informações que serão a base do processo do plano orçamentário. Nós temos também uma etapa específica para a geração e constituição dos relatórios. Neste momento ocorre a definição do formato, ou seja, a estrutura, e do processo de geração dos relatórios orçamentários, bem como do seu acompanhamento e controle. Esta é uma etapa crucial, tanto para a área da tesouraria, quanto para a área da controladoria. Nós temos, então, por último agora, o cronograma, a definição do cronograma. Será definido, por exemplo, o andamento, a responsabilidade, quem é o profissional que vai realizar o gerenciamento do processo orçamentário, e também são estabelecidas as atribuições de cada profissional e as responsabilidades desses profissionais durante a realização, a construção e análise do orçamento. Em relação ao plano orçamentário, existem diversos modelos de processo. Contudo, há uma certa equivalência entre esses e, no geral, eles se assemelham ao modelo de Bruxon, apresentado na página 38 do caderno didático da disciplina, o qual comentaremos a seguir. Então, nós vamos discutir um pouco agora o modelo do Bruxon a respeito da gestão do modelo orçamentário. Nós temos, como vocês podem observar, à esquerda do modelo, 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de preparação, depois a etapa da elaboração e, por fim, o monitoramento. Na primeira etapa, nós temos a identificação dos objetivos da empresa. Nesse momento acontece o que nós chamamos de estabelecimento da missão e dos objetivos corporativos. É o básico em termos de início do processo orçamentário, entender o porquê que a empresa está criando esse orçamento. Em seguida, nós vamos padronizar o orçamento. Isso significa estabelecer as estruturas condicionantes ambientais, quais são os fatores que limitam o orçamento e quais são as ideias e processos que devem ser considerados para a formulação do orçamento. O terceiro passo é a avaliação do sistema. Nesse sentido, nós vamos buscar, a partir daqueles fatores que foram limitantes, todos aqueles que serão relevantes para a geração do orçamento. O próximo item, que já está na primeira fase da elaboração, é a reunião das informações sobre receitas e despesas e uma previsão orçamentária inicial. Então, esse momento, nós estamos realizando a elaboração dos orçamentos, tantos quantos forem eles, né, dos mais diferentes tipos, com a ideia de gerar a peça orçamentária global. Na próxima etapa, nós temos o teste dos números do orçamento, analisando e questionando os valores totais. O que significa isso? Agregar todos os orçamentos a fim de produzir o orçamento mestre. Então, é a geração, naquele primeiro momento, de todo o processo orçamentário. O próximo item, que já é a sexta etapa, é a construção dos orçamentos para monitorar o fluxo de caixa a partir da conta de resultados e dos balanços. Nesse momento, também ocorre a revisão e a confrontação do orçamento em relação aos objetivos corporativos. Em seguida, nós vamos rever o procedimento orçamentário e preparar o orçamento geral. Esta é a última fase do processo de elaboração, uma revisão geral e a construção final do orçamento. No próximo item, que já está na fase de monitoramento, nós temos a análise das diferenças entre o desempenho real e o orçado. Observem que, a partir do momento que a gente chega no monitoramento, é porque o orçamento deixou de ser uma previsão e ele passou a ser uma peça, que ao mesmo tempo ele representa um planejamento, mas ele também já é um instrumento de controle. Então, nós temos aqui agora o orçamento e os profissionais vão conferindo para ver o quanto a realidade da empresa está se aproximando do orçamento. O penúltimo passo é o monitoramento das divergências e análise dos erros, né? Então, nesse momento, nós vamos verificar, será que o processo orçamentário, né, será que o processo de definição do orçamento levou em consideração todas as variáveis que precisava? É confrontando a realidade com o real e o previsto, confrontando o real e o previsto, que nós vamos fazer uma avaliação do processo orçamentário. Por fim, na última etapa, nós fazemos uma revisão geral, fazer novas previsões, rever o orçamento
e considerar, inclusive, se esse modelo orçamentário que foi utilizado foi realmente o mais eficaz, o mais eficiente e o mais efetivo. Talvez outras alternativas tenham que ser avaliadas. O plano orçamentário, na verdade, é composto por um conjunto de orçamentos construídos e organizados conforme o planejamento da empresa, a organização de seus recursos, os mecanismos e instrumentos de controle utilizados e os processos de execução escolhidos para a sua efetivação. Uma estrutura básica de plano orçamentário será demonstrada a seguir. Nós vamos dividir a estrutura básica do plano orçamentário em 3 etapas. Na primeira etapa, nós temos o conhecido orçamento operacional, nós temos o orçamento de vendas, o orçamento de produção, o orçamento de capacidade e logística, o orçamento de compra de materiais e estoques, o orçamento de despesas departamentais, e esse orçamento de despesas departamentais vai se dividir ainda em orçamentos de consumo de materiais indiretos por centro de custo, despesas de mão de obra direta, despesas com mão de obra indireta, gastos gerais do centro de custo, depreciações do centro de custo. O segundo componente do plano orçamentário é o orçamento geral de investimentos e financiamentos. Ele é dividido no orçamento de investimentos propriamente dito, um outro orçamento que é o de financiamentos e amortizações e um terceiro orçamento que é o de despesas financeiras. A terceira etapa do plano orçamentário é formada pelo conjunto de projeções de demonstrativos contábeis, que nós passamos a chamar de orçamento de caixa. Temos lá a projeção de outras receitas operacionais e não operacionais e das despesas não operacionais. Projeção de receitas financeiras, projeção da demonstração de resultados, projeção de balanço patrimonial, projeção do fluxo de caixa, projeção da demonstração de origens e aplicações de recursos. E ainda a análise financeira dos demonstrativos financeiros e contábeis. Falaremos agora mais detalhadamente a respeito destas principais peças orçamentárias. De forma geral, como já foi dito, o plano orçamentário é composto por 3 grandes orçamentos, sendo o primeiro o orçamento operacional, o segundo o orçamento de investimentos e financiamentos e o terceiro as projeções de demonstrações contábeis e financeiras. Vejamos então a estrutura básica do plano orçamentário. O orçamento operacional contém a maior parte das peças orçamentárias, O orçamento operacional contém a maior parte das peças orçamentárias, englobando o orçamento das áreas administrativas, de produção e comercial. Refere-se às informações que evidenciam lucro operacional, ou seja, vendas, custos dos produtos, despesas administrativas e comerciais. O orçamento de vendas é a principal peça do orçamento operacional. É o ponto de partida da construção de todas as demais peças orçamentárias. No orçamento de vendas, costuma-se fazer a previsão de vendas em quantidade para cada produto. Essa, inclusive, é a parte mais difícil de ser realizada, utilizando 3 métodos diferentes, quais sejam os estatísticos, a coleta de dados diretamente nas fontes de venda ou o uso final do produto. Um outro item do orçamento de vendas é a previsão de preços para os produtos e seus mercados. Temos ainda a identificação dos impostos sobre as vendas, o orçamento das vendas em moeda corrente e, por fim, a projeção do saldo final de contas a receber. O orçamento de produção, por sua vez, decorre do orçamento de vendas e é importante para o planejamento do processo produtivo da empresa, devendo incluir o orçamento de vendas em quantidades por produtos e a política de estocagem de produtos acabados. O terceiro componente do orçamento operacional é o orçamento de capacidade e logística, em que as quantidades a serem vendidas e produzidas determinam o nível de atividade da empresa. Questões referentes à capacidade nominal e capacidade real são consideradas. A taxa de utilização da estrutura produtiva, a taxa de ociosidade. Esse orçamento visa a gerenciar e organizar a cadeia de suprimentos e de entrega. O quarto componente é o orçamento de compra de materiais e estoque, o qual compreende 2 tipos de orçamentos, os de volume e os de gasto, estando ambos diretamente relacionados. Esse orçamento é realmente mais complexo e composto por diversos outros orçamentos. Falaremos de alguns deles. O orçamento de consumo de materiais refere-se às quantidades de materiais a serem consumidos durante o processo produtivo e aplicados desta forma aos produtos em transformação. Observem que esse orçamento não se relaciona aos produtos acabados, ou seja, produtos prontos para venda ou transferência. São informações importantes para o orçamento de consumo de materiais, a saber, o orçamento de programa de produção,
a estrutura dos produtos constantes do programa de produção, as informações da demanda média dos materiais indiretos, o preço de compra dos materiais constantes no sistema de suprimento e a política de estocagem da empresa. Além do orçamento de consumo de materiais, existe também a necessidade de se definir o orçamento de estoque de materiais que decorre da política de estocagem, podendo ser uma opção da empresa ou resultado de pressões externas às quais a empresa encontra-se submetida. O orçamento de compra de materiais é o resultado direto da realidade representada pelos orçamentos de consumo e de estocagem. Nas palavras do professor Clóvis Luiz Padovese, as compras são feitas para atender às necessidades de consumo mais as necessidades de estocagem. Em tese, nunca é igual ao orçamento de consumo de materiais. Ainda faz parte do orçamento de compras de materiais e de estoques o orçamento de estoques de produtos acabados e custos dos produtos vendidos, com o objetivo de garantir o adequado gerenciamento dos custos da produção acabada, da produção vendida e dos estoques de produtos acabados. Por fim, mas não menos importantes, existem os orçamentos de saldo final mensal de contas a pagar a fornecedores e de impostos a pagar e a recolher. O quinto e último componente do orçamento operacional é o orçamento de despesas departamentais, que, por sua vez, é a parte mais trabalhosa do plano orçamentário, sendo necessário construir pelo menos uma peça orçamentária para cada departamento. Deve ser o mais analítico quanto possível. Os principais itens monitorados nesse orçamento são o consumo de materiais indiretos classificados por centro de custo, os valores referentes a despesas com mão de obra direta e indireta, os gastos gerais classificados por centro de custo e os valores referentes às depreciações classificadas por centro de custo. Encerrado o orçamento operacional, passaremos agora ao segundo componente do plano orçamentário, o orçamento de investimentos e financiamentos, o qual é composto pelos orçamentos de investimento, de financiamento e amortização e de despesas financeiras. O orçamento de investimentos está ligado aos planos operacionais e estratégicos, uma vez que as decisões tomadas nesse contexto podem ter efeito além do curto prazo. Em termos de análise de investimento, deve-se levar em consideração as técnicas utilizadas como o payback, a taxa interna de retorno e o valor presente líquido. O orçamento de investimento é formado por um conjunto de outros orçamentos, dentre os quais destacam-se o orçamento de aquisição de investimentos em outras empresas, o orçamento de venda de investimentos em outras empresas, o orçamento de aquisição de imobilizado, o orçamento de venda de imobilizado, o orçamento de despesas diferidas, o orçamento de baixa de ativos diferidos, o orçamento de depreciações, exaustões e amortizações das novas aquisições e baixas. Por sua vez, o orçamento de financiamentos e amortizações está relacionado à construção e acompanhamento de outros orçamentos, dentre os quais o orçamento de novos financiamentos ou fontes de fundos, suas despesas financeiras e desembolsos, o orçamento de despesas financeiras e desembolsos dos financiamentos já existentes, o orçamento de outras despesas financeiras e, finalmente, o orçamento de outras receitas financeiras. O terceiro e último componente do plano orçamentário, conhecido como orçamento de caixa, reúne as projeções dos demonstrativos contábeis e financeiros. Destacam-se vários relatórios e orçamentos. As projeções de outras receitas operacionais e não operacionais e das despesas não operacionais são o primeiro destes orçamentos de base contábil financeira. Lembrando que as despesas e receitas não operacionais são aquelas decorrentes de operações ou atividades não ligadas diretamente ao objetivo principal da empresa. Um exemplo de receita não operacional é a venda de um ativo fixo, um imóvel, um veículo, por exemplo. Enquanto uma despesa não operacional pode ser o pagamento da franquia de cobertura de um sinistro ao qual a empresa foi exposta. O orçamento das receitas financeiras também é bastante importante. Observem que as projeções das receitas financeiras relacionam-se aos ganhos decorrentes de investimentos financeiros e não das operações propriamente produtivas da empresa, caso a realização destes investimentos não seja o próprio objetivo da empresa. A projeção da demonstração de resultados, DR, é bastante importante e busca prever os resultados operacionais, bruto e líquido, os resultados relacionados aos desembolsos para pagamento de impostos decorrentes da produção e da lucratividade e, por fim, o lucro líquido final. É um demonstrativo bastante complexo e que precisa de dados e informações disponibilizados por um grande número de outros orçamentos. Sua construção deve ser realizada com bastante cuidado e atenção,
uma vez que erros podem conduzir a decisões muito equivocadas que, se não detectadas a tempo, ocasionam até mesmo a falência das empresas. A projeção do balanço patrimonial é o quarto destes orçamentos e busca prever como as operações diárias da empresa afetam sua estrutura patrimonial, formada pelos seus bens, direitos e obrigações. As mutações patrimoniais são especialmente importantes para a determinação das variações de base econômica da empresa. Outros relatórios também desenvolvidos e acompanhados nessa etapa do planejamento orçamentário são os orçamentos de projeção de fluxo de caixa e a demonstração de origens e aplicações de recursos. O último item deste terceiro grupo, que integra o plano orçamentário, refere-se aos relatórios de análise financeira dos demonstrativos contábeis e financeiros. A análise ocorre por meio da aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de base estatística, assim como a aplicação de ferramentas específicas como as análises vertical e horizontal e a análise conhecida como fundamentalista, baseada em números índices. No que se refere à utilização de números índices, empregam-se conjuntos de indicadores que analisam a estrutura de capital da empresa, suas posições de liquidez e endividamento e níveis de rentabilidade, risco e retorno. Aproximando-se do fim desta segunda videoaula, é importante discutirmos a respeito das críticas comumente realizadas ao gerenciamento orçamentário. Em relação às críticas aos orçamentos, podemos destacar: alguns profissionais, e mesmo autores, vão identificar um aumento da ineficiência e da burocratização da empresa quando os orçamentos são utilizados apenas para a gestão e controle, e não para o acompanhamento dos planos estratégicos da empresa. Uma outra crítica tem a ver com a inadequação dos orçamentos em ambientes instáveis ou voláteis, ou seja, entende-se que os orçamentos eles só funcionam bem em ambientes altamente estáveis, em que o maior número possível de variáveis é previamente conhecido. Também tem-se aqui uma outra crítica, que é a dificuldade de obtenção de dados para previsões minimamente confiáveis. Caso a empresa não tenha um controle adequado das suas operações e não tenha o registro eficaz de quando, como e quanto cada item representou, a realização dos orçamentos se torna realmente bem mais complicada. Existe uma outra crítica que diz que o orçamento ele é um consumidor de tempo e de recursos gerenciais, inclusive mão de obra, tecnologia e recursos financeiros. Ou seja, o orçamento, quando não bem direcionado, ele acaba contribuindo para uma menor produtividade da empresa. Finalmente, de acordo com Leary, citado também pelo professor Clóvis Luiz Padovese, as maiores falhas no processo de gestão orçamentária podem ser resumidas em condução do processo sem a realização do planejamento estratégico, a baixa qualidade das estimativas, um processo ditatorial de estabelecimento do orçamento, uma visão estreita acerca do cumprimento das metas orçamentárias a qualquer custo, inclusive sacrificando a qualidade e o gerenciamento de recursos humanos, bem como da relação com o cliente. Um outro problema seria a inflexibilidade. Também temos o foco na tecnologia e não nos processos de construção e no gerenciamento dos orçamentos. Outro fator também é a utilização de técnicas inadequadas de construção e gerenciamento. E ainda, usar o orçamento como direcionador estratégico. Também temos a minimização da importância das variações percebidas durante a execução do planejamento. E, por fim, a mudança do paradigma orçamentário sem a consideração dos impactos decorrentes. Prezados alunos, assim encerramos nossa segunda videoaula. Peço novamente que façam uma leitura detalhada do caderno didático e participem do fórum. Fiquem também atentos à realização da atividade prática. Até o nosso próximo encontro.